Olá meus queridos, eu sou o professor Daniel Aguiar e eu venho até vocês com mais uma aula muito especial subordinada ao seguinte tema: os hebreus. Vocês sabem quem são os hebreus? Bom, para entendermos a história deste povo, a origem deste povo, precisamos direcionar a nossa mente às páginas iniciais da Bíblia Sagrada. Isso mesmo, a Bíblia Sagrada utilizada pelos cristãos. Nos 5 primeiros livros da Bíblia nós temos a história da origem e do desenvolvimento do povo hebreu. Começa no livro do Gênesis, vai para o livro do Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia, chamados de Pentateucos, Penta, 5 teucos livros, livros também considerados como escritos pelo patriarca Moisés, o grande profeta e libertador do povo de Israel do cativeiro egípcio. Pois bem, a história deste povo de origem semita quer dizer que é descendente de Sem. Sem, ele foi um dos filhos de Noé. Noé, aquele que construiu a arca, aquele do filme, isso, Noé, ele teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Claro, os descendentes de Sem deram origem a um povo conhecido como semitas. Para quem não conhece, onde hoje se localiza o Estado de Israel, na verdade, aliás, Israel, ele, a princípio, eram os hebreus, e com o desenvolvimento, a organização social, eles se estruturaram como nação, como povo forte, que nós veremos a seguir, e se tornaram o povo de Israel. Então, a princípio, eles eram chamados de hebreus, não tinham terras ainda, e o termo hebreu, etimologicamente falando, significa povo da além do rio. Hoje, quando nós falamos sobre os hebreus, temos sempre que imaginar a figura de cada um deles. Principalmente os judeus ortodoxos. São aqueles que usam quipazinho, trancinha, chapeuzinho preto, estão de frente para o Muro das Lamentações, rezando, fazendo aquelas rezas constantes, orando constantemente ao seu Deus, o Deus Jeová. Começa tudo lá no livro do Gênesis, quando Deus aparece na região da Mesopotâmia para um homem chamado Abrão. Abrão tinha cerca de 75 anos, segundo as narrativas bíblicas, e quando ele começa a ouvir a voz deste Deus chamado Jeová, anuncia para ele que ele seria pai de uma grande multidão. Claro, ele acredita nisso, ele tem 2 filhos, o primeiro filho se chama Ismael, que deu origem aos árabes, e o segundo filho, Isaque, que deu origem aos israelitas, aos hebreus, aos israelitas, ou seja, hoje ao povo de Israel. Hoje, quando você fala dos hebreus, quando você fala de Israel, você dirige sempre a sua mente àquela faixa de terra que fica ali entre o Líbano, entre a Síria e também entre o deserto da Arábia. Eu vou mostrar para vocês aqui o território de Israel, que hoje é conhecido como Palestina. Tá vendo aí, meus queridos? Isso, essa simples faixa de terra, ela é muito importante para o desenvolvimento desse povo. E quando nós falamos sobre os hebreus, nós também falamos sobre um povo que é super influenciador da nossa cultura cristã ocidental. Isso, o cristianismo, ele é super influenciado pelo judaísmo. A base dele é toda voltada para o judaísmo, para a história dos hebreus, onde o pai Abraão aparece de maneira muito interessante. Bom, tudo começa lá no livro do Gênesis. Deus chama um homem chamado Abraão. Quando Abraão atende esse chamado do Deus Jeová, inicia-se a primeira fase da história dos hebreus, que é conhecida como Era Patriarcal. O que era patriarcal? Lembra lá no Neolítico, na formação das primeiras cidades, a partir do sedentarismo? Os homens começam a se organizar em tribos, clãs, aldeias, comunidades e surgem as primeiras cidades. Sabe-se que a princípio era o chefe da família que regia aquele grande pedaço de terra, aquele clã, aquela aldeia. Este era o patriarca, era o homem que tinha toda a responsabilidade de liderar político, econômico e também espiritualmente, ou seja, ele era um tipo de sacerdote. Nós temos na era patriarcal da história dos hebreus algumas figuras muito importantes que vale a pena ressaltarmos. Primeiro,
o Abraão, esse mesmo que nós falamos, o famoso pai Abraão. Ele faz parte daquela era que nós conhecemos como era patriarcal. Abraão, ele tem um filho chamado Isaac, e a linhagem se dá a partir de Isaac. Isaac também tem outro filho, tem um filho chamado Jacó. Jacó tem 12 filhos. Então, a era patriarcal está concentrada na figura de homens anciãos, homens experientes, e dentre eles temos Abraão, Isaac, Jacó. Para quem não sabe, até mesmo Jó, que aparece na Bíblia, tem um livro do nome Jó, o homem do sofrimento. Esse homem, ele era um patriarca e viveu na mesma região de Abraão, a região de Uz dos Caldeus. Claro, no livro de Jó aparece como Uz, com Z. No livro do Gênesis, Abraão aparece como habitando em Ur, com R, Ur dos Caldeus, mas representa tudo a mesma área, a mesma região da Mesopotâmia. Então nós temos Abraão, Isaac, Jacó, Jó, e também, para quem não sabe, se encerra a era patriarcal com Moisés, o grande libertador. Esses patriarcas, eles lideravam o povo na disciplina da lei do Deus Jeová, da lei dos preceitos estabelecidos por Deus. Tanto que, posteriormente, nós temos o patriarca Moisés recebendo de Iavé, no Monte Sinai, as tábuas da lei contendo os 10 mandamentos que regiam a vida de cada judeu, de cada hebreu, de cada judeu, ou seja, o que poderia ter e o que poderia não se ter. Como cada família era grande, havia também uma ordenança do Deus Jeová que era crescei e multiplicai a terra. Então as famílias eram grandes. Jacó, volta a dizer, teve 12 filhos. Então era muita gente. As famílias eram enormes. Quanto maiores as famílias, mais poder, mais influência, enfim, mais domínio se tinha durante todo aquele período. Na era patriarcal, Deus, ele levanta Abraão, Deus, ele levanta Isaac, Isaac se casa com Rebeca, Isaac, ele tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó, ele segue a linhagem e ele dá origem também aos hebreus, prosseguimento. Esaú, ele dá origem a um povo chamado Edomitas, ou seja, os descendentes de Edom, descendentes de Esaú. Mas em Isaac, Isaac tem 12 filhos, Isaac tem 2 filhos, perdão, Esaú e Jacó. Jacó tem 12 filhos, dentre eles José, o José do Egito. Lembra aquela historinha, José no Egito? Então, que virou até filme na Record? Pois bem, e quando Jacó ele tem os seus filhos, ele cria todos eles, vocês conhecem muito bem a história. Diz o texto que José é invejado pelos seus irmãos e ele é vendido como escravo para o Egito. Quando ele é vendido como escravo para o Egito, por ser inteligente, um menino educado, bonito, ele é levado para trabalhar na casa de um eunuco de Faraó chamado Potifar. Quando ele trabalha na casa de Potifar, tudo prospera por sua sabedoria, por sua inteligência, porque o escravo mal sabia ler e escrever. Então, ele na casa de Potifar faz tudo prosperar. Pois bem, a mulher de Potifar tenta algo contra ele. Eu quero entender porque que um eunuco tinha mulher, mas tá bom, era tudo uma questão de status, uma questão de vitrine. E acusando José de assédio por não ter se deitado com ele, José é vendido. Ele é levado para a prisão como castigo. Passa-se os anos, aquele menino de aproximadamente 17 anos, ele é apresentado diante de Faraó para interpretação de sonhos e acaba assumindo o posto de governador do Egito. Quando José está no posto de governador do Egito, há uma grande fome na terra, uma fome que aconteceu como nos dias de Abraão, como nos dias de Isaac, e quando ele está naquela situação, naquele posto de governador, regendo toda aquela nação, acontece algo impressionante. Os irmãos de José que haviam lhe traído aparecem e José dá-se a conhecer aos seus irmãos e diante de toda aquela escassez em toda a região da sua época, aquelas regiões circunvizinhas ao Egito, ele convida a sua família com aproximadamente 65 a 75 pessoas para morar no Egito. Só que tem um porém, ainda na era patriarcal, José está governando o Egito. José, ele morre e vem um outro faraó que não conhecia José. E vendo a multiplicação do povo hebreu, temeu que o povo hebreu, aqueles homens, aquelas mulheres que estavam crescendo em maior número do que os próprios egípcios, dominasse o Egito. Caramba, seria uma coisa muito complicada. Então o faraó decidiu o seguinte: vamos exterminar todos os meninos que nascerem e deixarem apenas as meninas vivas. Pois bem, então acontece toda essa história.
José já tinha morrido, esse faraó não conhecia José, e o povo de Israel já estava há cerca de 450 anos no Egito, e eles foram escravizados. As grandes construções que temos, pirâmides, tumbas, esfinge, palácios, todos esses monumentos, a mão de obra hebreia ou hebraica foi muito importante para a construção desses monumentos. Pois bem, quando acontece tudo isso, 430 anos se passa, José já tinha morrido há muito tempo, Deus Jeová aparece a Moisés. Isso, Moisés, do príncipe do Egito. Moisés, ele está com 80 anos. Vamos lá para a história de Moisés? Moisés, ele é hebreu. Quando a ordenança de Faraó para a matança dos meninos é executada, a sua mãe o esconde por 3 meses e, vendo que não podia mais escondê-lo, coloca no rio Nilo e ele é levado numa cestinha toda betumada e é encontrada pela filha de Faraó e é criado no palácio de Faraó. Ele é criado no palácio de Faraó achando que era egípcio até os 40 anos de idade. Isso está na narrativa bíblica, no livro do Êxodo. Então, até os 40 anos de idade, Moisés achava que era egípcio. Mas com 40 anos ele descobre que não era egípcio e acaba matando um soldado egípcio que estava açoitando um escravo hebreu. Pois bem, ele foge para a terra de Midian e ele passa mais 40 anos, casa lá com uma mulher chamada Zípora, filha de um homem chamado Jetro, e ele recebe com 80 anos a mensagem do Deus Jeová dizendo: vai libertar o povo de Israel do Egito. E ele volta com o cajado na mão, acontece as 10 pragas do Egito e ele está agora diante do Mar Vermelho para atravessar o povo de Israel. Lembra quando José convida a sua família para morar no Egito? Eu disse que era o número de 65 a 75 pessoas, mas estima-se que na travessia do Mar Vermelho eram 3 milhões apenas de homens, sem contar mulheres, crianças e idosos. Então Israel atravessa o Mar Vermelho e agora passa mais 40 anos na história da vida de Moisés. E na verdade são os 40 anos de peregrinação no deserto, onde Deus concede a Moisés as famosas tábuas da lei, contendo os 10 mandamentos. Pois bem, quando passam-se os 40 anos, Moisés sobe ao monte, ele não consegue entrar na terra prometida. Ele avista a terra de Canaã de longe, que era a terra da promessa, e acaba ali com a morte de Moisés, a famosa Era dos Patriarcas. Temos início a segunda fase da história dos hebreus, que é conhecida como Era dos Juízes. Quem eram os juízes? Eram árbitros, homens que julgavam causas, homens que resolviam problemas diante da nação de Israel. Eram políticos, mas mesmo diante de toda esta ação política, eles visavam colocar a ordem social no meio da nação e também manter a ordem espiritual, ou seja, o culto a Jeová não poderia ser ignorado. Quando acaba a era patriarcal, quem assume em primeiro plano a era dos juízes? Josué. Josué anteriormente era chamado de Oséias, ele era servo de Moisés, ele assume, começa agora a segunda fase da história dos hebreus, conhecida como Era dos Juízes. Na Era dos Juízes, nós encontramos agora Josué tomando a primeira empreitada, atravessando o Rio Jordão e entrando em Jericó. As famosas muralhas de Jericó foram ao chão a partir do momento em que Josué e o povo de Israel dão 7 voltas e no 7º dia, claro, cada volta em um dia, e no 7º dia mais 7 voltas, ou seja, 7 voltas no último dia com mais 7 voltas, dá no total 13 voltas, não dá 14, gente, porque já tinha a volta do dia. E quando eles rodeiam e bradam com cornetas e gritam, as muralhas de Jericó caem ao chão. Então ali nós temos a tomada da posse da cidade de Jericó, a famosa cidade de Jericó. Pois bem, então nós temos ali a história dos hebreus com a sua segunda fase, que é a Era dos Juízes. A Era dos Juízes, ela vai passando e nós temos vários juízes importantes. Vou citar um deles, Sansão.
Sansão é o conhecido como aquele que tinha força no cabelo, aquele homem muito forte que matou o leão e rasgou ele no meio. Este Sansão mesmo. Nós temos outros juízes como Eude, como Jefité, mulher, também como Débora. Então, nós temos vários juízes até chegar ao final da era dos juízes com o último juiz, que foi Samuel. Samuel, aquele menino que foi apresentado por sua mãe Ana no templo, isso mesmo. Samuel, ele se torna juiz, Samuel, ele se torna sacerdote e Samuel se torna profeta. Se encerra em Samuel a era dos juízes. Quando acaba a era dos juízes, recapitulando, primeira fase, era patriarcal. Segunda fase, era dos juízes. Terceira fase, era monárquica, ou era dos reis. É o momento onde Israel passa a ser regido por reis, assim como as nações circunvizinhas possuíam um rei. Quem foi o primeiro rei de Israel foi ungido, foi separado, foi escolhido pelo povo, mas quem fez toda a cerimônia de transição foi o último juiz, quem? Samuel. Samuel, que também era sacerdote, ele fez todo aquele ritual, consagrando diante do povo a figura de Saul como o primeiro rei. O primeiro rei de Israel foi Saul. O segundo rei de Israel foi Davi, o famoso Davi que matou o gigante Golias com aquela pedrinha na funda que ele cravou na testa, o gigante caiu e Davi cortou a cabeça do gigante filisteu. Davi, ele reina Israel, expande Israel de maneira grandiosíssima. Davi, ele é ovacionado. O povo cresceu de maneira muito grande, ou seja, o Estado hebreu ou o Estado hebraico estava ali organizado. Então, no ano 1000 a.C., a monarquia é implantada dentro da nação de Israel, através de Saul. Posteriormente vem Davi. Depois de Davi vem o seu filho Salomão, o grande sábio. Isso, Salomão que escreveu livros da Bíblia Sagrada, como o livro de Provérbios, Eclesiastes. Então, este Salomão, ele assume agora o trono no lugar do seu pai, recebendo uma sabedoria dada por Jeová inigualável. Salomão constrói o templo de Israel, de Jerusalém. Salomão constrói o seu palácio, isso, o templo de Jerusalém, que foi reproduzido por Bispo Macedo agora ali em São Paulo. Eu tive a oportunidade de vê-lo por fora, é uma coisa esplendorosa. Imagina no tempo de Salomão, onde havia literalmente ouro, madeira de cedro, tudo do bom e do melhor, da melhor qualidade. Davi, ele marca o apogeu do reinado, mas Salomão, ele leva o povo a um avanço muito grande, a um conhecimento, de modo que pessoas vinham de várias regiões para ver a grandeza das construções de Salomão e contribuir também para o avanço de toda a sua empreitada. Salomão, ele cresce, Salomão, ele avança, Salomão leva o reino a um patamar super elevado. Porém, quando Salomão morre, acontece um problema muito sério. Salomão morre, o seu filho Roboão, ele assume o trono, mas há um problema muito sério. Após a morte de Salomão, o reino de Israel, o reino é dividido em duas partes, reino do norte e reino do sul. O reino de Israel, ele passa a ser chamado de reino do norte, ou seja, era constituído por 10 tribos, lideradas por Jeroboão, e a capital agora era Samaria. O reino do sul, Judá, regido por Roboão, filho de Salomão, que tinha apenas 2 tribos, que era a tribo de Benjamim, a tribo de Judá, tem como capital Jerusalém. Essa situação, essa racha, essa divisão no reino de Israel, após a morte de Salomão, é chamada de cisma, ou seja, é a divisão entre Israel, reino do norte, e Judá, reino do sul. A partir daí, a chapa esquenta. Israel enfraquece-se muito. Muitas guerras são travadas, até que chega um momento em que em 596 a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, filho de Nabopolassar, avança em toda a sua política imperialista e acaba conquistando o reino de Judá. Acaba conquistando o povo hebreu, e eles são sufocados, eles são posteriormente levados em 538 para a Babilônia, e lá eles estão agora privados de toda a sua liberdade e adoração de culto ao Deus Jeová, que é o Deus de cada um deles.
Cara, na história dos hebreus, quando eles estão no cativeiro babilônico, lembrando, eles passaram pelo cativeiro egípcio 430 anos. Eles estão agora no cativeiro babilônico, que vai durar cerca de 70 anos. Você vai encontrar a história de Daniel na cova dos leões, a história do profeta Ezequiel, a história do profeta Jeremias. Todos relatam este episódio na vida do povo de Israel, vivenciando aquele momento em que a Babilônia estava subjugando cada um deles. Porém, em 538, Ciro, rei da Pérsia, junto com Dário, rei da Média, se unem e criam o Império Medo-Persa, a Média e a Pérsia junto, Ciro e Dário juntos. E o Império Medo-Persa se une e começa a desbravar, dominar regiões por todos os lados. E essas dominações, aliás, esses dois reinos juntos, alcançaram tamanhas conquistas que passaram a ser conhecidos como os tufões do sul que tudo abalam. Vou repetir porque eu engasguei. Os tufões do sul que tudo abalam. Eles conquistaram tudo, conquistaram a Babilônia, e quem estava na Babilônia? Os hebreus. E automaticamente os hebreus, eles foram dominados pelos Medo-Persa, mais precisamente pela Pérsia, onde eles passaram bastante tempo até o momento da reconstrução do templo. Você vai encontrar muitas histórias bíblicas. Eu vou ser breve porque esse vídeo já está em 20 minutos para que você tenha compreensão. E tudo começa a avançar até que Israel é dominado pela Macedônia, a Palestina é dominada pela Macedônia em 332 a.C. Posteriormente, nós temos agora Roma controlando no ano 63 a.C. a Palestina, enfim, até que cerca de no ano 70 da era cristã, ou seja, depois de Cristo, os judeus foram expulsos da Palestina, proibidos de retornar à sua terra, espalhados por todas as províncias romanas de sua época, e todo esse espalhamento de judeus passou a ser conhecido como diáspora, que significa dispersão. Então, eles sobreviveram vivendo em pequenas comunidades, fora de seu território, sabe? Mas uma coisa muito interessante, eles conservaram toda a sua tradição, eles conservaram toda a sua história, até que em 1948 a ONU cria o Estado de Israel. Isso, o Estado de Israel, permitindo o retorno de cada um deles ao seu antigo território. Porém, há uma guerra constante, que é o conflito entre árabes e palestinos. Porém, essa luta ainda permanece até hoje. Nós temos recentemente o reconhecimento pelo presidente americano sobre Israel como nação independente, Jerusalém como sendo historicamente a capital de Israel. Outro detalhe, eu quero destacar também a religião dos muçulmanos. A religião dos judeus, isso. A religião dos judeus, ela é muito interessante. Como eu disse a princípio, influenciou diretamente a nossa cultura cristã ocidental. O judeu até hoje existe. O que me chama muita atenção na história deste povo é que por mais de 3.000 anos eles estão aí, sabe, fortes, sobreviveram. Recentemente, você tem o Holocausto judeu, 6 milhões de judeus mortos nos campos de concentração pelas tropas nazistas lideradas por Adolf Hitler. Isso, 6 milhões computados, fora os quebrados, ou se não ultrapassou esta marca. Mas eles sobreviveram e estão até hoje vivos. Você vai em Israel e eles são super inteligentes, eles são ricos, eles são bem armados, em termos tecnológicos muito bem preparados. Porém, como que é a religião dos judeus? Vamos entender? Os judeus adoram um Deus chamado Alá. Que doideira, hein? Vou causar uma guerra. Os judeus adoram um Deus chamado Jeová, Iavé. Jeová, Iavé, é o Deus dos judeus. O livro sagrado dos judeus é a Torá. Tem uma imagem aqui da Torá. Já ia falar o Corão, gente. Eu estou virando muçulmano sem. O que que é isso? Esta Torá que parece 2 rolos de massa, sabe? De massa, de pizza, aquele que você abre assim. Os judeus, eles têm como livro sagrado a Torá, eles têm como cidade sagrada Jerusalém, eles se reúnem não em igrejas, não em mesquitas, mas em sinagogas, que é o local de culto dos judeus.
Outro detalhe, os judeus eles possuem várias tradições que influenciaram diretamente a nossa cultura. A Páscoa, que recentemente nós tivemos, foi ontem, né? Isso, ontem. A Páscoa, ela é de origem judia, hebreia, judaica, que lembra a travessia do povo de Israel do Egito. Isso mesmo. Então nós temos várias características da nação de Israel. Você vai em Israel, eles estão lá de frente do Muro da Lamentação, das Lamentações, a última parede, a única sobra do templo de Israel, destruído no ano 70. Então nós temos ali ainda a preservação da história do povo hebreu. Livro sagrado, a Torá, que, para quem não sabe, a Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Isso, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O famoso Pentateuco. Isso mesmo. Deus, o Deus Jeová, cidade sagrada, Jerusalém. Isso. E tem um grande respeito ao pai Abraão, que foi o grandemente respeitado pelas 3 maiores religiões monoteístas do mundo. Israel é monoteísta, um Deus, monoteísmo, Deus, e o Deus é Jeová. E as 3 maiores religiões do mundo são judaísmo, que no caso Jeová, cristianismo, que no caso Cristo é o Deus, e no islamismo, que o Deus é Allah. Bom, eu espero que esta aula de hoje tenha te ajudado muito e estaremos aqui para mais gravações. Um forte abraço e boa sorte. Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, dê o seu like e compartilhe.